Sábado, depois você me fala. Irmãos, vocês que estão com a palavra do Senhor em mãos, Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Eu coloquei como tema para a gente refletir nessa noite, intercessão, os propósitos da vida cristã que devemos cumprir, né? E quais são os primeiros passos para nós nos tornarmos cristãos maduros? Nós temos conversado bastante sobre essa questão. Vocês podem interagir, viu? É uma gravação, vocês podem interagir, tá? Não tem problema, né? Mas quais são os primeiros passos? O que eu tenho que fazer? A gente sabe, nós sabemos, quando nós estudamos as Escrituras, que a nossa vida cristã, ela passa por esse momento, né? Ela passa pelo momento de que a gente nasce, né? Que a gente é criança na fé, depois a gente passa por um processo realmente de maturidade. E quando a gente chega nessa fase de estar maduro, é muito bom, né? Mas quais são esses estágios e o que eu preciso passar para eu me tornar um cristão maduro? É isso que eu queria conversar com vocês nesta noite. Primeiro, a gente tem que pensar como a igreja nasceu. Vocês já pararam para pensar? Muitos dizem que foi lá em Pentecostes, né? Em Atos capítulo 2. A maioria das pessoas fala isso, né? Que foi lá no Pentecostes que a igreja começou. E não condiz com a palavra de Deus isso. A igreja, ela nasce quando Jesus morre, quando ele é crucificado, quando ele, né, o tetelestai, né? Quando ele entrega o último suspiro para Deus, ali nasce a igreja, né? A igreja, ela não nasce no nascimento de Jesus, ela nasce na sua morte. A igreja não é inaugurada em Pentecostes, com 120 pessoas. A igreja é inaugurada na cruz, com nosso Senhor e Salvador, agonizando, morrendo, sofrendo, cumprindo a pena que era devido para cada um de nós. Era nossa. É interessante que a cruz não era para ele. Todos nós sabemos da história, né? Não era para ele, era maior que as medidas dele. Era para Barrabás. E você vai pesquisar o nome, né? Bar, filho. Abba, pai, era filho do pai. Faz todo sentido, né? Ele morreu no lugar de outra pessoa, de um criminoso realmente condenado por isso. Ele não tinha culpa nenhuma. Bom, enfim, a igreja, irmãos, ela é a noiva. Todos nós também conhecemos esse texto, essa história, a esposa que dependeu do noivo para existir, que dependeu de Jesus para existir, assim como foi com o primeiro casal. A noiva saiu do noivo, amém ou não? Igual lá no Éden. Eva saiu de Adão. E a noiva, a igreja, saiu de Jesus. Adão era puro, conhecemos a história. Eu gostaria que vocês, antes de eu continuar, a gente pudesse ler o texto, que até agora a gente não leu, né? Capítulo de número 1 de Lucas, versículo de número 26, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida ou desposada a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria pergunta ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo, será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa.
Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Primeiro receptáculo e último receptáculo, né, de Jesus. Adão, como eu estava dizendo, Adão era puro, perfeito. E nesse estado de perfeição, irmãos, Deus o fez cair num sono profundo. E de sua costela, Deus lhe proveu sua esposa, sua ajudadora, sua noiva. Como nós estávamos dizendo, Jesus era puro, perfeito, sem pecado. E foi nesse estado de perfeição que Deus o fez cair num sono profundíssimo, o sono da morte. O do seu lado, Deus lhe provê sua noiva, sua esposa, sua ajudadora. Lembra do soldado com a lança? Ele fura o lado de Jesus e dali sai água e sangue, que é representando ali o batismo e a ceia. Abram comigo lá, você que está com a palavra aberta aí, dá umas folhadas aí em João, capítulo 19, versículo de número 34. Ele vai falar o seguinte, olha só que interessante. Capítulo de número 19, versículo de número 34, que é a confirmação desse texto aqui, né? Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram água e sangue. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, que é João, né? Aquele que viu que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade para que também possais crer. Então, a igreja, assim como Adão saiu da costela, do lado, Eva saiu do lado de Adão, né? Assim a igreja sai do lado de Cristo. E dessa forma nasce a igreja. Foi assim que a igreja, a noiva de Cristo, nasceu. Em Atos 2, a igreja se organiza. Ela vai se organizar, mas ela nasce ali, aos pés da cruz. A igreja gentílica nasce, isso é muito importante para a gente gravar isso no coração, tá? Ela nasce aos pés da cruz. Ela está intimamente representada no pagão, no gentil, que reconhece que o Senhor veio de Deus, mesmo no último momento da vida do Salvador. Lembra do ladrão na cruz? Né? E a igreja dos pagãos, irmãos, não nasce na casa de Cornélio. É outro texto que eu queria falar com vocês aqui. Ali ela se torna visível e eficaz. Mas para efeito doutrinário, a igreja dos pagãos nasce aos pés da cruz. É que vocês não estão querendo interagir comigo hoje, mas afinal de contas, como nasceu a igreja e onde tudo começou? Organizei em 2 pontos e vou fazer aqui bem rapidamente. Quando ele faz essa saudação, primeiro, né, o plano de salvação começa quando aceitamos receber Jesus dentro de nós. Você percebe essa interação do anjo com Maria? E o que ela fala no final, por isso que eu dei mais ênfase para o final. Faça em mim segundo a tua palavra. Então, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante a gente entender que ele precisa, ele tem que ser gerado dentro de nós. Primeiro passo, ele tem que ser. Será que ele está sendo gerado? Está de quantos meses? Está de quantos meses? Do nada, Deus chega e se apresenta dessa forma. Na redenção, o primeiro passo, irmãos, é sempre de Jesus. É sempre de Deus. A salvação é Ele que vem, é Ele que se apresenta, é Ele que fala conosco. E nós somos, como Maria foi, agraciados, alcançados, né? Deus nos alcança, Deus se agrada de nós e nós o aceitamos. É assim que começa. Não pense nos contratempos que talvez você esteja passando, ou pensou que está, ou pensa que está passando. Vamos, aceita aquilo que Ele propôs para você, aquilo que Ele colocou para você fazer, aquilo que Ele trouxe como proposta para a sua vida. Aceita, né? Parte ministerial, né? É o que a gente vive mais, né? Nesse momento.
Né? O que ele colocou para você? Qual foi? Os desafios são grandes, né, Samuel? Os desafios são grandes. Que nem o Samuel, ele está no aprisco. Não é fácil, é um negócio trabalhoso para chuchu. Você pegar o contato da pessoa depois de um dia ou dois, né, Samuel? Segunda, terça, quarta, né? Você mandar mensagem, você ligar. Tem gente que nem atende, né? Nem atende. Manda no zap, visualiza e não retorna. Não é fácil, mas é o desafio que Deus lançou para a vida dele, né? E ele aceitou, porque ele entende isso. Ele entende a necessidade. Talvez hoje ela possa rejeitar a minha ligação, né? Mas o Espírito Santo está trabalhando. Eu acredito que até esse silêncio faz parte desse propósito, desse trabalho, né? Então é importante a gente aceitar que Deus nos escolheu para servi-lo. Olha, a gente não entende isso. Por mais que fale, por mais que a gente comente, por mais que a gente leia na palavra. Não é assim? Servir. Pastor, é interessante que às vezes não é nem aquilo que a gente escolhe, né? Às vezes a gente Aí que mora o desafio. É aí que está o desafio, exatamente. É aí que está o desafio. Quando a nossa vontade está alinhada com a de Deus, tudo é bom, tudo é uma bênção. Mas quando não está, quando você vai para um lugar e a necessidade não é na pregação, que eu sei que você gosta da pregação, eu sei que você gosta do ensino bíblico, mas talvez a área que você vai em determinado lugar, estou dando um exemplo, não está precisando de gente para olhar as crianças. Nossa, não é meu chamado, criança. E aí, mas está precisando. Precisa, a gente tem que atender. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Né, às vezes a gente brinca com o pastor. O pastor, ele fala alguma coisa, precisa ir para São Paulo, precisa fazer isso. Pastor, eis-me aqui, né? Eu vou fazer o quê? Né? Porque nós acreditamos nessa hierarquia, sabemos que Deus usa ela, mas Deus fala com você também no individual. Deus fala com você no individual. Eu estava no semáforo. É um negócio, não sei para vocês, tem pessoas que lidam com isso mais fácil. Eu confesso que eu ainda sou meio, não que seja endurecido, mas eu fico questionando dentro de mim, quando eu vejo pessoas pedindo no semáforo. Teve uma vez, estava só eu e a Rebeca, né? A gente passou no semáforo, a pessoa veio vendendo. Você vê o estilo da pessoa, você sabe quando a pessoa está com os traços de quem é usuário, né, de droga. Você percebe. Aí você fica naquela, e aí? Eu fiz assim, eu peguei um dinheiro, um valor, não era muito, era o que eu tinha, mas eu fiz o seguinte, falei, mas a bala, não, vende para outra pessoa, guarda aí, vende para outra. Mas por quê? Também tinha a Rebeca do meu lado. Né? É uma situação complicada, pelo menos para mim é difícil trabalhar com isso. Mas se Deus colocou ali, meu amigo. Exato, esse é o texto. Bem lembrado. Então, pediu, tem que dar. Meu Deus. Deus abençoa a nossa parte de dar. Vai ser a parte da... Não, dali para diante. Com certeza. E quem estiver fazendo mau uso disso, vai responder por isso. Né? A gente sabe. Todo mundo gosta de ser juiz. A gente é muito juiz, a gente acha que as nossas. Nós somos muito jeito, aquele cara tem um jeito que eu não vou essa é a proposta, é gerar Jesus dentro de nós, mas não como juiz. Porque ele mesmo fala, não vem julgar o mundo, vem salvar. Né? Então, como que a gente pode trabalhar com essa proposta de gerar Jesus dentro de nós? Ele só vai ser gerado e ficar escondido? A gente pode até esconder no início, porque ele está sendo gerado dentro. Vamos usar o exemplo da mulher grávida, né? No início, dá para esconder. Não aparece tanto. Mas e a hora que a barriga começa a crescer, os sintomas da gravidez começam a aparecer, você consegue esconder? Vai chegar uma hora que ele vai aparecer. Essa é a ideia. Mas tem pessoa que parece que tenta esconder. Não vai esconder, né?
E esse dentro de nós não é intelectualmente. As pessoas, né, querem levar para o lado racional, às vezes, coisas que não são racionais. Né? Esse dentro não é metafórico. Por que não é metafórico? Está acima da nossa compreensão. Não é no intelecto, é na alma mesmo. É na alma mesmo que ele vai tratar. E é tão interessante que quando você se dispõe, não, Senhor, trata, vai ter situações que você vai ter que confrontar. Vai ter situações que você vai ter que ir lá conversar com alguém, pedir perdão, conversar mesmo, ó, essa situação não ficou legal, e aí, como que a gente, né, pode acertar isso? Ele está sendo gerado dentro da nossa alma. Maria foi a primeira a aceitar Jesus. Ela ficou grávida, deu de início tudo normal, como eu disse, ninguém está vendo. E assim, é assim no começo da nossa conversão. Mas dentro da mulher, no início da gestação, já começam as mudanças. Dentro, nós não enxergamos, mas já começa. Não começa, amor? Você que já esteve grávida, a Ellen, não começa? Você não sente as mudanças? E o marido também sente. Não sente, Ana? Como sente? Como sente? Sente mesmo. Sente mesmo. Fica tudo muito à flor da pele, né? E o segundo estágio da conversão, irmãos, desse gerar Jesus, é levarmos ele. Primeiro ele é gerado, depois eu tenho que levar. Eu tenho que caminhar com ele dentro de mim. Como que é esse negócio? Recebê-lo é uma coisa, caminhar é outra. E às vezes a gente demora anos para entender isso. Eu falo por mim. Eu confesso que de verdade, que eu estou entendendo um pouquinho assim, que eu estou percebendo que está tendo resultado mesmo, de verdade, está produzindo resultado, é de uns tempos para cá. Porque no início, não entende nada. Tem aquele calor da conversão, você sai falando de Jesus para todo mundo, se for preciso bater na pessoa, você bate, para rachar a cabeça, para você enfiar dentro. E a tremedeira que dá. Pensa num homem que tremia, pá. Tremia, hein? A mãozinha dele ficava. Receber Jesus também é uma tarefa mais passiva. Receber, mas caminhar já é ativa da nossa parte. No início da nossa conversão, a gente fica meio tímido, tal. Talvez alguns não contam, né? Com exceção da minha esposa, que é uma exceção nisso, né? Mas a maioria das pessoas, quando se convertem, fica meio apático, fica meio escondidinho, tal. Mas com o tempo, como eu disse, a barriga vai crescendo, vai aparecendo, não dá para esconder. É a nossa caminhada. Lá vai Maria, barriguda, em direção a Belém. Ela não sabe, mas ela vai cumprir uma profecia que está lá em Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ela vai cumprir isso, mas ela nem, acredito eu que ela nem sabia que o Salvador já era profetizado que ele nasceria em Belém. Ela estava em Nazaré, né? Como teve o censo, para contar, ela teve que ir para Belém. Ué. Imagina. Vamos lá para Belém, vamos lá. Aí chega lá, né? Imagina. Toda essa viagem em cima de jumento ou de a pé, nasceu o nenê. Nasceu Jesus em Belém. E as tensões em Jerusalém continuavam, né? Grande, porque os entendidos das Escrituras estavam sinalizando a chegada do Messias naquele tempo. E Herodes queria saber a todo custo onde estava o Messias. Né? Ele até fala para os magos, lá em Mateus capítulo 2, versículo 1, se vocês verem o menino, me avisem para que eu possa ir lá adorá-lo. Era adorar que ele queria? Porque entendo, irmãos, se vocês forem estudar a história de Herodes o Grande, que era o imperador, o rei na época, ele não era judeu. Ele foi colocado como rei meio que por favores. É muito mais que isso, mas para resumir, ele meio que favoreceram ele para colocar ele lá. Sabe aquele cara político? Tanto é que ele fez a reforma do templo para cair no agrado dos judeus. Ele era mal visto. Essa é a verdade. Ele era mal visto. E por isso que ele tinha esse medo de perder o trono. Tem uma fortaleza, só vocês pesquisarem, é muito simples de achar,
A fortaleza de Massada, que é no deserto da Judéia, é um negócio louco, um negócio absurdo. Muralha, ele tinha o pessoal que era segurança dele, parece que, se não me engano, era 2.000 soldados como segurança dele. Porque ele morria de medo de perder o trono. Ele matou filho, ele matou esposa, ele matou um monte de gente, porque se ele tivesse um assopro que iam tomar o trono dele, já acabava com tudo. Porque não era direito dele subir ao trono. E a gente vê isso muito claro nas páginas do Novo Testamento, concernente à morte dos bebês até 2 anos de vida. Daí Maria tem que fugir para o Egito, junto com José. Eu não lembro, eu fiz a conta, eu acho que até já falei aqui, mas acho que é 2.000 quilômetros até o Egito. É uma distância louca, ou 700 quilômetros. 700 quilômetros. É uma distância para andar de a pé ou de animal. Aí eles ficam lá até Herodes morrer, aí eles retornam, né? O anjo vai lá, avisa, José pode voltar aqui. Já demos cabo do cara. No deserto, Samuel, no deserto, com tudo muito escasso. Então, é isso que eu queria deixar essa reflexão, essa questão. O primeiro estágio, ele nascer dentro de nós, Jesus nascer dentro de nós, e o segundo é caminhar com ele. É caminhar com ele. Quem carrega Jesus não pode contar com a gentileza das pessoas, né? Enquanto os castelos eram vasculhados atrás de Jesus, Jesus estava a salvo de uma forma sobrenatural. Então, carregá-lo não é fácil. Receber Jesus é uma bênção que não dependeu de nós, mas carregá-lo é um privilégio que depende da nossa disponibilidade. Então que nós, irmãos, ao levarmos Jesus, ao andar com Ele, que essa é a nossa missão, que Ele deu essa missão para nós, Ele entregou essa missão para nós, entregou para o Daniel, entregou essa missão de andar com Jesus. É minha missão, é a missão de vocês. E o que eu faço com tudo isso? Como eu me porto com tudo isso? Às vezes o que acontece? Nós estamos num período de muito eu, né? Eu. Autojustificação, tem um nome que é como se fosse pena, né? Autopiedade, comiseração, né? Tudo é em volta do eu. É o período que estamos vivendo. Mas não é isso que o Senhor Jesus ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tá? E terceiro, eu encerro, as pessoas precisam conhecer o sobrenatural de Jesus. Maria estava em Jerusalém quando Jesus morreu, quando ele é crucificado. Maria estava com ele. Ela sabia? Pensa você, mãe, e as que ainda não são mãe, pense como mãe. Ela sabia? Ela concordou? Ela tinha noção disso? Como foi a última conversa? Será que ele abraçou? Mãe, é o seguinte, daqui para frente, eu vou fazer a vontade do meu pai. Eu vou ser entregue aos homens. Será que alguém sentiu mais do que ela? Ela era mãe. Apesar de ser serva, ela era mãe. O sobrenatural acontece também quando nós entregamos Jesus pelos outros. E eu convido a você a ficar de pé para nós entregarmos essa intercessão. Ele se entregou pelos outros e a gente precisa entregá-lo para os outros também. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim: você quer ter experiências com Deus grandiosas? Evangelize. Evangelize. Pega a tua Bíblia, põe debaixo do braço, vai para a praça, vai para o trem. O Marcelo já tem uma carteirinha de pregador de praça. Eu já falei vocês sabem. Você não quer isso, você tá comigo. Olha lá, tá vendo? Ele é pregador de praça, vocês não sabem, quando ele era da Deus é Amor, ele pregava na praça. No trem. Irmãos, que vocês possam orar. Eu me cobro com isso também. Né? Às vezes Deus prepara algumas situações. Para quê? Para que Ele te dá o conhecimento da palavra? Para que Ele te deu? Para que Ele te ensinou a orar? Para quê?
Será que é só para pedir para nós? Né? Jesus já está dentro de nós, já foi gerado. Eu preciso carregá-lo. Amém? Glória a Deus. Se você quiser pausar aí, né? Para nós orar, depois você edita.